Olá, olá, que prazer poder vir aqui conversar mais um pouquinho com vocês. Dessa vez eu estou em uma proposta um pouquinho diferente. Você que está acompanhando a Jornada da Leoa percebe que são encontros ao vivo, mas desta vez eu trago para vocês uma aula gravada e eu já quero agradecer a sua compreensão por isso. Essa Jornada da Leoa ela vem com uma proposta muito diferenciada. Uma proposta de fazer 2022 de fato um ano diferente. A Jornada da Leoa é um conjunto, é um encontro de 6 lives que rolam ao vivo às 18h30. Essa é a aula de número 2. Só que o que aconteceu? Deizoca aqui não gravou. Fizemos um encontro lindo, fizemos um encontro apaixonado, conversamos bastante, só que a Deizoca não soube colocar para gravar antes. Então, como eu me comprometi de disponibilizar para você, Leoa, que está nesse grupo com a gente, de disponibilizar para você todas as aulas, todas as nossas conversas, eu resolvi então fazer esse vídeo para que você não perca nada do conteúdo, para que você possa rever, para que você possa relembrar, para que você possa ter ao seu alcance, tá bem? Esse nosso segundo encontro, a segunda transmissão, ela tem a intenção, tá? A intenção de te mostrar por que você não altera aquele comportamento que é sabotador. No primeiro episódio, no primeiro encontro que você também tem aqui disponível, nós falamos bastante a respeito do pensamento sabotador, do eu sábio e do eu sabotador, e de como esses pensamentos surgiram para nos proteger, que certas crenças elas surgem através de impactos, fortes impactos emocionais, e aí a gente cria um mecanismo de defesa. É um pensamento sabotador que vem na intenção de nos proteger. Conversamos também a respeito do medo desequilibrado, que é a origem deste sabotador. Todo ser humano tem esse medo do abandono e o medo da rejeição, o medo da crítica, o medo do julgamento alheio, e por causa disso desenvolvemos comportamentos que são sabotadores. Todo mundo faz isso, não é você, não sou eu. Todo mundo faz isso. Todos temos os nossos sabotadores, os nossos problemas para resolver. E aí o que acontece? Esses pensamentos acabam nos prendendo na zona de conforto, nos prendendo a situações, a relacionamentos, a empregos, coisas que não são produtivas, que não são felizes, que não são boas para nós. No episódio anterior eu contei para você um pouquinho da minha história. Volta lá, assiste, que é para você compreender melhor o que vamos falar aqui hoje, tá? Por que não abandonamos comportamentos que são sabotadores? O que acontece? Cada sabotador vai agir em pessoas de uma forma diferente. Deixa eu voltar um pouquinho. Como você já sabe, eu tenho aqui material de apoio, tá? Tenho aqui minhas anotações, eu tenho aqui o caderno de acompanhamento. Então, eu vou de vez em quando desviar o olhar, mas é porque eu tô consultando aqui meu material, porque eu não quero esquecer de te dizer nada. Antigamente, o meu perfeccionista diria o quê? Material de consulta? Jamais! Eu tenho que saber tudo de cor, eu tenho que ter domínio total sobre o assunto, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser a maravilhosa, eu tenho que fazer tudo certo, eu tenho que fazer tudo no horário certinho, eu tenho que fazer tudo conforme o programado, eu tenho que fazer tudo dentro da rotina, dentro do roteiro, dentro do... Ai, Senhor, socorro, proteja-me.
Esse perfeccionista me causou muito cansaço, muita dor de cabeça. E por que que eu tinha esse comportamento perfeccionista? Porque em algum momento, conforme eu relatei ontem, eu me senti insegura e desprotegida. Então a forma como que eu encontrei de não sofrer com a crítica e com a rejeição dos outros, né, das outras pessoas, foi sendo perfeita. Eu tinha que ser perfeita pra me proteger. Foi só isso. Foi pra me proteger. E qual é o problema? O problema é que em certas áreas da vida esse comportamento acaba me prejudicando, acaba me sabotando. A voz do crítico, e eu vou ler aqui para você um trechinho do que está no seu caderno de acompanhamento. Se você está tendo acesso a essa gravação, é porque você já está no grupo. Se você já está no grupo, então você tem o caderno de acompanhamento, tem o artigo já que eu deixei lá no grupo, tem acesso a muitas coisas legais que estão lá no grupo. Então, por favor, convida uma outra amiga para entrar também. Convida uma outra leoa a vir fazer parte desse clã aqui com a gente. No teu caderno de acompanhamento está escrito assim: a voz do crítico é facilmente... Só um pouquinho. Cadê? Que leoa boa é a leoa que enxerga, né? A voz do crítico é facilmente confundida com a voz da razão, em vez do sabotador destrutivo que realmente é. Eu vou ler de novo. A voz do crítico é facilmente confundida com a voz da razão, em vez de o sabotador destrutivo que realmente é. O que eu quero dizer com isso? Todos nós temos sabotadores e todos nós temos o crítico. O crítico é o chamado pai de todos. Só que ele sozinho não faz nada. Ele é alimentado pelas informações que os nossos sabotadores passam. Então, como eu tenho um sabotador perfeccionista que me diz que eu tenho que ser perfeita para que o outro não me rejeite, para que o outro não me critique, esse sabotador vai lá no meu crítico e diz assim: tu podia ter feito isso melhor, Deisoca. Mas olha aqui, como é que tu não gravou a live? Mas que incompetência tua! E agora o que é que tu vai fazer? E agora tu vai ter que ter trabalho dobrado. E agora tu merece levar uma chicotada. E é isso que o crítico faz. Ele não está me protegendo, ele não está me incentivando a ser melhor. Ele está me sabotando. Ele está fazendo com que eu me sinta menos para que eu não faça mais. Para que eu desista e me mantenha protegida naquela minha bolha, naquela minha zona de conforto. É isso que o pensamento crítico faz. Ele gera angústia, ele gera frustração, ele gera ansiedade, ele gera raiva, muita raiva, ele gera sentimento de inadequação. E esse fator crítico, ele pode pesar muito contra mim, contra o outro ou contra as circunstâncias. Tudo vai depender de como se comportam os meus sabotadores. Em 100% dos meus processos de coach, eu uso a anti-sabotagem. Eu sou especialista em sabotadores, fiz uma formação com o coach SA, com a Cris Brits, e lá, e depois disso, eu percebi o quão fundamental é trabalhar a anti-sabotagem. O que é o coach, na verdade? O coach, ele é um processo que visa desenvolver o potencial da pessoa no seu grau máximo. Para que eu desenvolva a minha capacidade, o meu potencial no grau máximo, eu preciso tirar as interferências do caminho.
Quanto menos interferências eu tenho no meu caminho, mais eu desenvolvo o meu potencial. Ficou claro? O que são essas interferências, Deizoca? Os pensamentos sabotadores. Existem interferências externas? É claro que existem. Mas as que realmente me atrapalham são as internas. São os pensamentos que eu tenho, as formas que eu uso para me sabotar, as desculpas que eu uso para procrastinar. São essas ações que realmente me atrapalham. Digo isso e assino embaixo, com toda e absoluta certeza. Por quê? Porque quando eu estou sem essas interferências, sem esses pensamentos sabotadores, eu encontro soluções para as interferências externas. Quando eu não estou aguardando o melhor momento ou o momento ideal, eu consigo trabalhar com o que eu tenho hoje, com a ferramenta que eu possuo hoje. Eu consigo assumir a minha vulnerabilidade. Quando eu não estou com medo da crítica, com medo do abandono, quando eu não estou tentando ser perfeccionista, eu consigo fazer o melhor possível com aquilo que eu tenho. Eu consigo refazer uma aula porque eu esqueci de gravar. Você entende o que eu quero dizer? Quando essas interferências internas não estão te atrapalhando, você consegue dar conta das interferências externas. E é por isso que eu trabalho com coach. Deixa eu te contar aqui, ó. Os críticos agem, então, de formas diferentes nas pessoas diferentes. Então, o que acontece? Cada um dos sabotadores vai falar de uma maneira para você e vai falar de outra maneira para mim. E por que a gente não consegue abandonar esses comportamentos sabotadores? Porque a gente trabalha com eles na razão lógica, tá? Deixa eu te dar mais exemplos. Existe um sabotador que faz com que você tenha dificuldade de dizer não. Vai dizer que isso não acontece contigo. Uma sofrência para dizer que não, é uma dor para negar aquela ajuda a uma pessoa, é uma dor para tu dizer não quero isso, não gosto daquilo. Por quê? Porque aquele sabotador está te dizendo que se você desagradar alguém, a pessoa vai deixar de te amar. E aí você será rejeitada ou será abandonada por aquela pessoa. E aí esse medo de desagradar faz com que você não se priorize. Faz com que você ponha o outro em primeiro lugar. Faz com que você abandone seus planos e deixe seus projetos para depois. Você está sempre ajudando todo mundo, está sempre fazendo tudo para todo mundo. E aí você não tem tempo e não tem disposição para cuidar de você mesma. Entende onde eu quero chegar? E aí, com lógica, com razão, você diz que não, você diz que vai impor limites, você diz que não vai mais funcionar dessa maneira. Com lógica, com razão, você quer quebrar uma crença, um pensamento sabotador que é subconsciente. Entende onde eu quero chegar? Não é assim no superficial que você resolve um problema que está no profundo. A gente vai usar a lógica e eu vou ensinar aqui no final dessa aula para você uma técnica, fazer uma micro sessão de autossabotagem, tá? Porque nos processos de coaching a gente faz isso de uma forma bem profunda, bem eficaz, bem forte mesmo, né? É forte. Mas isso a gente guarda lá para o processo de coaching. Hoje o que eu proponho para você é uma micro sessão de autossabotagem, onde a gente vai fazer de uma forma mais simples, né, essa ferramenta,
mas de uma forma muito eficaz. É isso que nós vamos fazer daqui a pouquinho, tá? Eu só preciso te esclarecer algumas coisinhas antes. Como a gente já sabe que esses sabotadores são pensamentos, né, que ficam nos protegendo ou tentando nos proteger, mas que na verdade nos mantém na zona de conforto e nos mantém presa a situações, a gente precisa sim pôr lógica nisso, mas não de uma maneira superficial. A gente precisa dessa lógica, mas precisa do treino, precisa da repetição, precisa do forte impacto para poder quebrar essa crença, esse pensamento que te acompanhou durante a vida inteira. E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar, porque é muito comum encontrar nas redes sociais alguém que vai te prometer que em uma hora vai acabar com as tuas crenças limitantes. É muito fácil você encontrar alguém que vai te dizer que em uma hora você vai sair dali livre de todos os seus sabotadores. Mas na verdade não é isso que acontece. Você precisa treinar repetidamente para que isso de fato aconteça. O que eu vou te mostrar aqui é uma forma de dar início a esse processo. A partir dali você vai ter que treinar, treinar, treinar. E se precisar de ajuda, não tem problema. Prende o grito que eu tô aqui para te ajudar, tá bem? E aí você vai conseguir fazer com que essa clareza seja real. A crença a gente se forma na nossa vida de duas maneiras, por forte impacto emocional ou por repetição. Então, se uma crença ruim, se um pensamento ruim, ele se forma, se caracteriza, se torna verdade conforme eu vou ouvindo, eu vou vivenciando, eu vou presenciando isso repetidamente, um pensamento bom, uma crença boa se forma da mesma maneira também. E aí você precisa lembrar de outra coisa que já conversamos. Todo pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. Então, quando você tem pensamentos que são bons, os seus sentimentos são bons e o seu comportamento também é bom. Quando você tem esses pensamentos sabotadores que te prendem, que te judiam, que são ruins para você, o seu comportamento também tende a ser ruim. É aí que você se sabota, é aí que você mantém os mesmos relacionamentos ruins, é aí que você naufraga com os relacionamentos que podem ser bons, é aí que você se prende ao emprego que não te valoriza, que não te leva adiante, que não te traz brilho nos olhos, que não te deixa feliz. É aí que você procrastina, porque você está alimentando, você está vivendo nesse ciclo de pensamentos que são ruins, tá? No seu caderno de acompanhamento, você vai ter um exemplo de cada um dos sabotadores, tá? Então tem sabotador que fala para você que você precisa trabalhar muito, que você não precisa descansar, que se você só vai ser respeitada se estiver produzindo, se estiver trabalhando. Tem sabotador que vai dizer para você que você tem que fazer favor para os outros para você ser amada, para você ser querida. Tem sabotador que diz que ninguém ajuda você, que você precisa fazer tudo sozinha mesmo. Tem sabotador que diz que o perigo está logo ali na frente, que você tem que estar sempre alerta, que você tem que estar sempre vigilante, que você não pode parar nunca de prestar atenção em tudo que está ao seu redor. Tem sabotador que vai dizer para você que você pode deixar tudo para amanhã. Tem pressa não. Vai dar tempo sim. Fique tranquila, amanhã a gente resolve, amanhã a gente faz. Tem sabotador que fala um monte de coisa para você. Numa sessão de autossabotagem a gente conversa um por um sobre todos eles e sobre quais os sentimentos que ele causa em você. Mas agora eu quero te fazer a seguinte proposta. Desculpe. Eu quero te fazer a seguinte proposta. Pensa no que você gostaria de fazer agora.
Pensa na sua meta, tá? E onde é que esse sabotador está te atrapalhando? Peço desculpas para você por a gente não estar mais ao vivo, mas no ao vivo tinha vários exemplos, né? Teve uma participante que disse que queria vender suas marmitas, mas que ela não tinha coragem porque ela achava que ninguém ia gostar. Tinha uma participante que dizia que se sentia cansada porque tudo quem tinha que fazer era ela. Era ela que tinha que dar conta de tudo, que tinha que arrumar a casa, que tinha que cuidar dos filhos, que tinha que fazer, né, a comida. Teve uma participante que diz que não consegue relaxar, não consegue descansar, não consegue se entregar quando vai brincar com os filhos. Porque ela tá sempre pensando no que mais tem que fazer. Tem participante que diz que não se sente, né, preparada para viver sozinha, para fazer suas coisas sozinhas. Então, tem várias formas de perceber esses pensamentos sabotadores. O exercício que eu te convido a fazer agora é olhar para trás. Literalmente, olhar para trás. Pensar um pouquinho no teu passado, pensar um pouquinho na tua história e perceber aonde foi que se instalou em você uma crença de que você não podia fazer o que quer. Onde se instalou em você uma crença que tirou a sua autoconfiança. Por exemplo, quando eu tinha, sei lá, uns 9 anos, 10 anos no máximo, nós estávamos cuidando do cachorro em casa e meu pai me deu uma vasilha com o remédio do cachorro para eu segurar, e ele disse claramente: presta atenção, não derruba. Quando ele terminou a frase, adivinha o que aconteceu? A vasilha simplesmente escapou da minha mão e eu virei o remédio do cachorro. E ali ele se exaltou, ele gritou, ele brigou, ele esperneou, fez um escândalo. E aquilo gravou para mim, né, como um sinal de incompetência, como um sinal de que eu realmente não servia para aquilo, não servia para nada. Aquilo gravou em mim uma crença de total incompetência. Foi como eu passei a me sentir a partir de então. E a proposta que eu tenho para você agora é justamente essa. Volte um pouquinho. Volte lá atrás e lembre qual foi o seu momento. Qual foi o momento que teve um impacto emocional mais forte, assim, para lhe criar uma crença que não seja positiva. Uma crença realmente sabotadora. Uma crença que faz com que você ache que isso não é para você, que você não consegue, que você não é boa o suficiente. Volte um pouquinho a sua lembrança, o seu passado e reveja essa cena. Feito isso, de posse dessa lembrança, você vai olhar para essa pessoa com carinho, com doçura e vai responder. E vai usar a sua lógica para desfazer esse conceito. Para dizer para essa pessoa que foi um acidente e que você tem total competência. Que você é boa naquilo que escolheu fazer. Que não há por que ter medo. Esse é o meu exemplo. Essa é a minha frase. Como você vai fazer? Você vai olhar para trás, vai lembrar desse episódio, vai lembrar desse momento e vai responder, vai responder mesmo para essa pessoa com doçura e com maturidade.
Né? O que você pensa sobre isso hoje? Diga isso para essa pessoa. E aí você vai criar essa frase fortalecedora. Esse pensamento fortalecedor é que você vai treinar a partir de hoje. Essa técnica é muito eficaz e aqui ela tá de uma forma micro. Mas se você me acompanhar e fizer direitinho o que eu estou dizendo, você vai sentir os resultados. Você vai olhar toda vez que esse pensamento sabotador surgir, você vai reconhecer, você vai conseguir dizer, não, só um pouquinho. Eu tenho competência sim. Eu sou boa sim. Eu mereço isso sim. As pessoas gostam da minha comida sim. Eu posso descansar sim. Eu não preciso ser perfeita, eu não preciso acertar sempre. Com lógica, você vai desconstruir aquele pensamento. Mas é o treino que vai te trazer o resultado. Entende o que eu quero dizer? É o treino que vai fazer com que esse pensamento de fato mude. Não adianta você fazer esse exercício hoje com lógica, ir lá e quebra o pensamento sabotador e vai lá e responde, não, só um pouquinho, não é assim não, eu sou competente sim, eu sou boa sim, eu mereço sim, uhul! E amanhã você esquece. E amanhã você não faz nada, você não dá um outro passo na direção daquilo que você quer. Essa jornada é uma boa chance de você começar esse treinamento. Essa jornada é uma boa chance para você conseguir dar os primeiros passos nessa direção que você quer. Hoje estamos falando sobre esse pensamento sabotador, sobre como você, por que não consegue mudar, porque não é só aqui no racional. Você precisa internalizar isso. Precisa de fato passar a acreditar na frase fortalecedora. Assim como até ontem você acreditava na frase sabotadora. Até ontem você acreditava que não era capaz. Então, a partir de agora, você vai treinar o seu pensamento para acreditar que sim, que você é capaz. Entendeu? Se não entendeu, pode dar um jeitinho de me chamar. Coloca aqui nos comentários qual é a sua dúvida. Coloca aqui o que você acha sobre isso. Coloca aqui a sua opinião que a gente vai construir juntas uma nova situação. Põe lá no grupo também as suas percepções. Põe lá no grupo o que você ficou de dúvida. Pode chamar no direct também, não tem problema. Combinado? Não deixe de assistir também os próximos episódios. As próximas lives dessa jornada que tá super bacana. Tá com muito carinho. Feita com muito amor pra você. Tá bem? Muito obrigada pela sua compreensão. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada por você me ouvir. Muito obrigada pela sua decisão de fazer diferente, de fazer sempre melhor. Bem-vinda à Jornada da Leoa. Mil beijocas adocicadas.